No meio da cristandade, é possível encontrar pessoas que vivem apenas de doações. São aquelas que andam de casa em casa, fazendo orações, entregando supostas profecias de Deus, ou mesmo dizendo que estão realizando a obra do Senhor. Mas na verdade são ociosos, segundo a Escritura. Pessoas desse tipo, como diz o apóstolo Paulo, não deveria comer se não trabalhasse. E a mensagem de hoje é sobre ociosidade. Você tem um minuto para Deus? Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta, capítulo 3, a partir do versículo 10 diz assim: Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nesta carta, marquem-no e não se associem com ele para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. O que nós observamos nesse texto é o apóstolo Paulo fazendo advertências aos irmãos que notassem a atitude de alguns que viviam apenas se intrometendo na vida dos outros, com pretensões piedosas de fazerem orações nas casas uns dos outros e vivendo apenas de doações, sendo sustentado por aqueles que realmente viviam naquele tempo sem trabalhar. Ele chama de pessoas ociosas que não viviam realmente trabalhando para se sustentar. É uma atitude que ele mesmo recomenda aqui, que ninguém faça isso, que todos trabalhem para ter o seu pão de cada dia. E aquele que não trabalha, como regra básica, era para nem comer, como ele mesmo diz aqui. Mas não é uma atitude aprovada pelos apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, que nunca recomendou que as pessoas vivessem pregando o Evangelho e fossem sustentados por doações. E embora naquele tempo tivesse isso, já acontecesse muito sobre isso. Mas não era algo que ele ensinasse. Ao contrário, ele sempre trabalhou, ele era construtor de tendas. Em alguns casos nós vamos observar que ele fez muitas das suas obras para ajudar os necessitados, trabalhou construindo tendas para ajudar os irmãos que precisavam. Sempre que ele fazia arrecadação de doações, nunca era para si, era para dar aos irmãos que precisavam, em outras igrejas, em outros lugares onde ele passava, que havia muita fome, havia muita necessidade. Mas para ele mesmo, ele disse que essa glória ninguém tirava, de dizer que ele era sustentado pela igreja, por algum dos irmãos, ou por alguém que dava doações para ele. Ao contrário, ele nunca sustentou isso e disse que todas as pessoas deveriam trabalhar e isso não impedia de pregar o Evangelho. O que nós aprendemos com toda essa advertência que o apóstolo Paulo faz é que mesmo do tempo dele até os dias de hoje, existem sempre pessoas que vão viver perambulando pelas casas, se dizendo pregadores da palavra de Deus, realizadores da obra do Senhor, e que na verdade são ociosos, que vivem de doações por aquilo que fazem, mas não é a recomendação da Escritura. A Bíblia nos ensina que nós devemos trabalhar com nossa própria mão para poder nos sustentar a nossa família e não viver dessa forma. Mas infelizmente ainda tem muitas pessoas que continuam fazendo isso com o intuito de achar que devem ter a sua vida voltada exclusivamente à pregação do Evangelho e de que não podem fazer de outra maneira. Tem que ser na base de donativos, da ajuda dos irmãos, porque eles não podem perder o tempo trabalhando em outras coisas. Pode ser que alguém realmente faça isso com boa fé e esteja fazendo isso com toda a piedade, com toda a sinceridade, mas pelo que nós observamos aqui, todas as pessoas não deveriam fazer isso de modo geral, não haveria de acontecer isso, cada um deveria trabalhar e continuar fazendo o seu trabalho naquilo que for necessário, o seu dom que ele tenha para distribuir com cada um,
deve ser feito pela sua voluntariedade e de maneira nenhuma vivendo no intuito de que os irmãos realmente vão lhe sustentar, porque isso é viver ocioso e nós temos que sempre estar trabalhando com as nossas próprias mãos para nos sustentar e a nossa família também. Essa é a recomendação bíblica. Qualquer outra coisa é apenas especulação ou comentário à parte. Mas é o que eu oro nesse dia, para que realmente as pessoas possam ficar alertas com tudo isso, que o que mais nós vemos são enganadores, fazendo ou dizendo estar pregando a palavra de Deus, mas que na verdade são pessoas ociosas e que se intrometem na vida alheia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.